Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e essa é a oitava parte ou o oitavo encontro para conversarmos um pouquinho sobre a importância da infância na encarnação, no processo encarnatório e no processo evolutivo do espírito. E provavelmente, eu diria até certamente, esse é o último encontro para conversarmos sobre isso. Então, antes que eu me esqueça, desde já eu quero pedir aos amigos que acompanham essa série, que se tudo se confirmar, terá 8 vídeos, que deixe o seu feedback, por favor, nesse último vídeo. Deixa lá o que você achou, sugestões, críticas, onde você não concorda, onde você viu algum texto diferente de Kardec que me faça, ou que nos faça pensar de forma diferente, para que a gente possa reestruturar esse estudo e, se possível, aí criar uma palestra e um seminário mais profundo, mais longo, inclusive, tá? Isso aqui foi experimental. Eu espero que tenha levado os amigos a refletir, mas é óbvio que nós somos aprendizes, né? Nós somos alunos que passam um pouquinho que entenderam. Então, se você tem alguma sugestão diferente, algum texto que pode ser incluído, por favor, deixa aí nos comentários e, principalmente, deixa o seu feedback. Me fala o que você achou, que eu vou ler todos e, se necessário, a gente responde algum, tá? Vamos iniciar, então, como de costume, com o último slide do encontro anterior, com Allan Kardec nos dizendo assim, vamos lá. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, ou seja, aquilo que foi trazido de outras encarnações vai tendo espaço, né? Vai aflorando pelas memórias intuitivas, lembranças intuitivas. Nós explicamos no outro vídeo. Não é a lembrança clara, na encarnação passada eu fui homem ou mulher, morei em tal país, fui tal profissão, não é isso, tá? É aquilo que a gente sente vontade de fazer, porque aquilo nos fazia bem dentro da nossa percepção, evidentemente, né? Se for coisa boa, fazia bem. Se fosse coisas não boas, a gente achava que fazia bem, mas evidentemente não fazia, tá? Então, entendendo o conceito das lembranças intuitivas. Suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, ou seja, à medida em que o corpo vai dando vazão a esses comportamentos. Mas veja, não é o corpo que tem o comportamento, o corpo só dá condições para externalizar. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter, ou seja, os valores morais que ele traz em si. Então vamos ao primeiro slide do estudo de hoje. Lembrar, né? Atentem, por favor, para esse detalhe. Durante um tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, e amodorrado quer dizer sonolento. Por que sonolento? Porque ele está meio que adormecido pela imperfeição dos órgãos, ou seja, pequenininho, não consegue ainda ter as lembranças, está ali, as vontades adormecidas pela tenra idade. Atentem para isso. Ó. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, que é esse novo ponto de partida, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então é nessa fase em que ele ainda não sente vontade de fazer as coisas que ele vinha fazendo nas outras encarnações, que, segundo esse texto aqui está o segredo dos 8 vídeos que nós fizemos. É nessa fase em que os pais têm que ter valores rígidos, não é hora de ficar passando a mão na cabeça de quem comete erro, é hora de mostrar, olha, as coisas erradas que você faz têm consequências. Aí lá na frente você estimula ele a fazer o bem e continua nesse processo de mostrar para ele que as coisas erradas têm consequências desagradáveis, tá? Se você esquecer tudo que nós falamos em 8 encontros, lembre-se desse slide. Eu vou, inclusive, ler de novo. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, sonolentos. Por quê? Porque o corpinho é pequenininho e no comportamento dele ainda não tem, não cabe aquilo que ele gostava de fazer nas outras encarnações. Enquanto
Tudo isso está adormecido ali pela imperfeição dos órgãos. Ele é mais maleável. Se você quiser usar uma metáfora, é como se fosse uma massa de modelar que os pais vão modelar do jeito que querem. Ah, mas André, e os valores de outra encarnação? Vão aflorar. Quando eles aflorarem, tomara que os pais tenham modelado essa massa com valores morais, desculpem, rígidos. Não é não. Não desrespeite os mais velhos. Você pode até não concordar, mas jamais eleve o tom de voz para alguém mais velho. Porque ele vai continuar discordando, mas pelo menos vai ter educação na argumentação, que já é grande coisa. Então vamos voltar para o texto. Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza. Então, se ele tem personalidade forte, porque pode ter sido alguém muito poderoso em outra encarnação, é a hora do pai chegar rasgando. Não é não e abaixa o tom de voz para mim. E a hora que ele sentir vontade lá na frente de elevar o tom de voz, de bater de frente, de mostrar quem manda, tomara que esses valores entrem em conflito. Eu estou com vontade de peitar, mas meu pai me ensinou que não é assim que funciona. Veja, modificação do caráter. Olha a importância da infância na encarnação do espírito. Repito, se você esquecer tudo que nós falamos em 8 encontros, lembre-se desse slide aqui, tá? Capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Ó, com esse entendimento, os pais podem agir na hora certa. Fale na hora certa, peça permissão, pede licença para falar. Agora, quando os pais também não têm educação, que infelizmente é o que a gente vê em muitos casos, aí a coisa complica. Vamos seguindo aqui. Então, eu vou voltar para aquele slide que nós discutimos lá atrás. Ó. Segundo a doutrina espírita, as principais funções ou a importância da infância está onde? Primeiro, aproveitar o amor natural àquela forma infantil, porque a forma da criança lá, pequenininha, de colo, né, todo bonitinho, desperta isso em todos nós. Então, além de aproveitar esse amor natural àquela forma infantil para proporcionar acolhimento, segundo, aproveitar esse novo ponto de partida para ensinar valores. E quando as lembranças intuitivas aflorarem, que os valores ensinados pelos pais façam esses valores entrar em conflito. Tomara que a gente tenha condições de, ao ensinar esses valores, reforçar as boas ideias, porque ele não traz só coisas erradas, traz coisas boas. Reforçar as boas ideias, a educação, o respeito, mas que ele tenha condições também de bater de frente com as más inclinações, os maus pendores, as más paixões da linguagem da doutrina espírita. Então a gente vai entendendo aqui a importância desse novo ponto de partida. Vamos entender isso aqui, inclusive o slide entrou em tempo errado, vocês me perdoem. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, veja, o mesmo texto do slide anterior, a gente só vai discutir com um pouquinho mais de profundidade. Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. Por causa dessa dormência dos instintos, ou seja, a matéria faz com que os instintos, nessa fase, tá? A matéria aí, durante a primeira infância lá, quando a imperfeição da matéria lá, novinho, cérebro novinho, tudo novinho, ele ainda não sabe andar, ainda não sabe, não consegue pensar, não consegue entender, essa imperfeição dos órgãos que esse texto está tá se referindo e nos levando a pensar, né? Então, por causa da dormência dos instintos, por causa dessa imperfeição dos órgãos, a infância é a fase em que os pais devem impor esses valores rígidos. É imposição mesmo, porque a tarefa é dos pais. A tarefa não é de igual para igual. E mesmo se o filho for um espírito mais evoluído, o que pode acontecer, não é impossível, nessa fase ele ainda pode se perder através dos valores errados que podem ser ensinados por pais, por avós, por tios, na escola. O único que não corre o risco de se perder é o chamado espírito puro. Tá? E
Quando os instintos aflorarem pelo desenvolvimento do corpo, ou seja, ele já consegue entender, já consegue pensar, já consegue associar ideias, os valores ensinados pelos pais devem conflitar com essas vontades instintivas. Então, para a gente entender bem isso, eu vou trabalhar um exemplo para a gente encerrar, tá? Esse exemplo já foi trabalhado, que é a agressividade. A agressividade inata, o que é isso? É o que ele traz de outras encarnações, quando ele resolvia tudo, né, na pancada, na agressão, provavelmente muito poderoso, ou então ameaçava as pessoas para conseguir o que ele queria. Tomara que essa agressividade seja conflitada pelo ensino moral dos pais. Nunca, jamais agrida uma pessoa. Nada justifica uma agressão. Então, se alguém está te incomodando, você fala para as autoridades. Por exemplo, na escola, fala para o inspetor de aluno, fala para o professor, leva para a direção. Não resolveu? Conversa com o pai vai lá e conversa com a escola. Nada justifica uma agressão. Enquanto a gente achar que a agressão tem justificativa, e manda o filho revidar, a gente não vai caminhar para um mundo melhor, e o mundo de regeneração vai demorar muito para chegar. A gente acha que ele vai chegar automaticamente em data tal, e isso é um absurdo para a doutrina espírita. E esse conceito aqui, eu trabalhei a agressividade, vamos só compartilhar mais um instante. Poderia ser qualquer outra tendência, gente. Sabe aquelas coisas que criança faz e a gente fala assim, mas é coisa de criança. É coisa de criança agora. Se você não corrigir agora, lá na frente, pode se tornar coisa muito pior. A mentira, o roubo. Mas esse roubo é coisa de criança. Tudo bem, coisa de criança agora. Lá na frente pode se tornar coisa pior, porque ele viu vantagem nisso, né? Ele pegava alguma coisa de um coleguinha na escola e ele viu que ele pode ter o que ele não tem em cima de tirar isso da outra pessoa. Então, se ele vir vantagem nisso, se ele sentir que isso é vantajoso e você não corrigir, lá na frente ele vai continuar fazendo e pode ir piorando, e aí nós vamos ter lá na frente os políticos corruptos, as pessoas que desviam dinheiro público e etc, etc, ok? Vou reforçar o pedido, gente, se você gostou, deixa o seu feedback para mim aí nos comentários, por favor, e sugestões de textos de Kardec, sempre em Kardec, tá? Vocês sabem que a nossa opção sempre foi essa, para a gente poder repensar, se necessário, alguns trechos desse texto, dessa palestra, para a gente poder fortalecer esse estudo e colaborar com o entendimento das pessoas. Foi um prazer estar com vocês, obrigado de coração. Até uma próxima, se Deus quiser.